Seja muito bem-vindo à nossa série de aulas com base no livro de Salmos. Essa série de aulas que tem como nome principal o Deus que nos ouve e nos ensina. E o tema da aula de hoje é: você tem um rei em sua barriga? Dentro de diversos gêneros literários que conhecemos, poderíamos dizer que o Salmo é um romance entre Deus e os homens. É um encontro entre o homem e Deus, como um noivo que estava distante durante um tempo e depois encontra a sua noiva. É a reunião de dois caminhos que estavam distantes e depois de um momento se encontram. Deus criou e modelou o homem, e por isso que ele, ao ver o homem, ainda encontra suas raízes nele. As impressões de Deus estão no homem. E isso é a atração irresistível que se encontra nessa relação. Deus, apesar de tudo, ainda vê a sua imagem sendo refletida nos homens que o buscam. O homem que se afastou de Deus é aquele que em algum momento da sua vida ficou decepcionado com ele, ficou perplexo com o silêncio de Deus, acredita que Deus sempre está chegando atrasado e muitas vezes é ausente. Esse homem é aquele que troca a sua confiança em Deus para pôr sua confiança em outros deuses que parecem ser mais gratificantes. Como em um romance, Deus se mostra disponível para encontrar novamente esse homem, uma vez afastado, para voltar a caminhar juntos com ele. Assim, em cada salmo, a gente encontra histórias concretas. Foram realmente experiências que homens viveram em diferentes momentos da vida, em diferentes momentos históricos do povo de Deus. Os salmos não foram juntados apenas para que não se perdesse um dia, mas para ser usado como um instrumento adequado em nosso relacionamento com Deus. Nos salmos são registrados os feitos de salvação, os dias que Deus realizou grandes maravilhas pelo povo de Deus, os dias alegres de um culto no templo, os dias de choro por uma doença, o desespero de uma acusação injusta que levou um inocente ao julgamento de um tribunal, a alegria de uma caravana que marcava a volta do exílio para sua terra natal, a angústia de quem vê seu povo adorando outros deuses, o arrependimento de alguém que cometeu pecado. Frequentemente, vemos os salmistas não pedir nada, não procurar nada, somente adorando a Deus. Assim, a vida e a oração parecem ser coisas diferentes, mas para o homem de Deus, a vida e a oração é onde vemos Deus se encontrar conosco. O salmo que vamos estudar hoje é chamado pelos estudiosos como um salmo real, um salmo de um rei. É como se estivéssemos vendo a cena de um rei que chega ao trono depois de uma mudança entre reinados, e ele vê a situação de povos que estão se levantando como seus inimigos, povos ao redor. Era a oportunidade que esses povos estavam vendo de se libertar do reino daquele novo rei. Então, o salmista escreve esse salmo. Deus, com sua imensa sabedoria, não somente usa esse salmo para trazer esperança para esse rei, como também para trazer esperança para os sucessores desse trono. Mas Deus também usa esse salmo para trazer esperança para nós, uma mensagem messiânica, pois esse salmo traz
uma mensagem messiânica também. Para entendermos a expressão, para entendermos a exposição que vamos estudar hoje, vamos falar um pouco de uma expressão que certamente você já ouviu em algum lugar, quando alguém diz, essa pessoa tem um rei em sua barriga. A história dessa expressão diz que quando o rei recebia uma notícia que iria ser pai, todos que queriam sua felicidade ficavam felizes em seu reino. A rainha ou a mulher ao qual iria ter o filho passava a ser muito mais bem tratada do que ela já recebia os tratamentos, os cuidados que ela recebia anteriormente. Porque se pensava, se tinha um raciocínio que ela estava carregando um rei em sua barriga. Só que esse tipo de tratamento acabava causando, aflorando no coração algo que realmente já estava lá. Atitudes que acabavam causando atitudes arrogantes, atitudes orgulhosas, atitudes presunçosas dessa mulher. E todas as pessoas que estavam ao redor dessa mulher, seja ela rainha ou alguma mulher daquele reino, tinham que se submeter, passar por esse tipo de situação, pois afinal de contas ela estava carregando um rei em sua barriga. E esse é o tipo de postura que vemos sendo adotada pelos reis dessas nações anexadas ao reino de Israel, ou que estavam ali ao redor do reino de Israel. Por isso que a Bíblia diz, em Salmo 2, versículo 1, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Vemos a NVI traduzir esse versículo como uma única pergunta. Mas se você parar para prestar bastante atenção, você verá que são duas perguntas em uma. Por isso que outras versões preferiram traduzir duas perguntas literalmente. A Bíblia Ave Maria traduz da seguinte forma: por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? A linguagem de hoje traduz: por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? A Bíblia Viva traduz: porque os povos cheios de ódio se reuniram? Por que estão fazendo planos tolos, tentando enganar a Deus? A Bíblia Mensagem traduz: nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? O que estava acontecendo aqui? Um rei é levantado em Israel para dirigir esse povo, e esse é o contexto imediato do texto. O rei em questão é o rei Davi, e ele escreve esse salmo ou em um momento de crise que ele estava sofrendo ali naquele momento, ou são lembranças desse momento de crise que ele já passado. Esse momento difícil foi um momento de uma grande ameaça, de um levante de nações que estavam ao redor do reino de Deus. Levante de povos que até mesmo eram anexados ao reino de Deus. E esse levante desses inimigos fazia com que ficasse evidente que eles estavam tramando contra Deus. Essa palavra tramam, traduzida na NVI, vem de uma palavra hebraica que significa meditar. E essa palavra meditar também é usada, por exemplo, em Salmo capítulo 1, versículo 2, quando a Bíblia diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Em um cenário de lutas, de guerra ou rumores de guerra, o que se vê são as tramas, os pensamentos, as imaginações, as conspirações
as meditações, tudo isso rolando solto. Tudo isso para que se possa colocar em prática os planos ou de uma revolta ou de uma conquista de um território, né? De uma guerra. Davi escreve esse salmo confiante de que tudo isso que estava acontecendo eram pensamentos em vão, porque o que ele entendia era algo que os reis dessas nações não entendiam e nem queriam entender. Pelo contrário, se mostravam bastante rebeldes quanto ao que Davi entendia. O que Davi entendia também é descrito em Salmo 4, versículo 2. Eu vou ler na Bíblia Viva. A Bíblia diz: E vocês, meus inimigos, até quando vão zombar da autoridade real que recebi de Deus? Até quando vão correr atrás de sonhos vazios? Até quanto vão se deixar enganar pelas mentiras? Davi entendia que a autoridade que ele tinha recebido era a autoridade de um rei dada por Deus. E todo esse movimento que essas nações estavam tramando eram gestos vazios. É uma demonstração clara de que eles estavam se deixando cair em uma mentira. Sabemos que foi Davi quem escreveu esse salmo, porque quando a gente olha lá para Lucas, lá para que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, ele afirma isso categoricamente. Em Atos 4, versículos 25 e 26, a Bíblia diz: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações? E os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi estava confiante, não porque ele era um cara otimista, ou porque ele estava se garantindo nas conquistas das batalhas que ele já tinha passado. Mas ele estava confiante porque o que foi lhe falado foi com base no Espírito Santo. Por isso que ele andava confiante ao lidar com essa trama que estava acontecendo de reis e inimigos. Salmo 2, versículo 2, a Bíblia diz: Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: Não foram todos os reis de Israel que chegaram ao reinado e foram ungidos por Deus. Por exemplo, os reis dos períodos de 516 até 70 depois de Cristo não foram ungidos. Davi, quando escreve esse salmo, ele está falando de si mesmo, que ele foi ungido por Deus para reinar o povo de Deus. Só que os reis inimigos de Davi não entendiam isso, não queriam levar isso em conta, e em seu coração estavam rebeldes, estavam conspirando contra Israel, visando uma libertação, conspirando contra o Senhor. E Davi estava confiante, porque no seu relacionamento com Deus, fazia com que ele andasse seguro, mesmo com tamanha ameaça que ele estava sofrendo. O Espírito Santo estava atuando ali, dando essa segurança para Davi. E o versículo 3 continua: Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Quando lemos esse versículo, parece ficar um pouco confuso, mas quando a gente lê em outras versões, a gente consegue entender melhor o que esse versículo quer nos dizer. Na Bíblia, na linguagem de hoje, essa versão traduz assim: Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles.
acabemos com o poder que ele tem sobre nós. E na Bíblia Viva diz: essa foi a decisão que tomaram. Vamos quebrar essas correntes e acabar com a escravidão a Deus. O que estava acontecendo aqui? Essas nações que estavam fazendo esse levante, essa trama, muito provavelmente eram povos que estavam anexados ao povo de Israel. E nesse período de transição entre a mudança do reinado de Saul para a mudança de reinado de Davi, era um momento onde havia a esperança de se fazer esse levante de algumas nações anexadas a outros reinos para poder se separar e ter a sua autonomia. O que revela nessa situação é que essas nações que estavam tramando fazer isso não estavam fazendo levante somente contra Davi, mas eles estavam fazendo levante porque eles viam que o relacionamento com Deus, sendo governado por Deus, era como se acabar, se você se livrasse desse tipo de relacionamento, era como se acabar com a escravidão, com viver na escravidão. Era uma liberdade, era um grito de liberdade. Só que esse levante contra o ungido e contra o Senhor era em vão. Algumas pessoas pensam que desfrutam de uma verdadeira liberdade longe de Deus, mas se esquecem que, direta ou indiretamente, todos nós seguimos um rei. E isso fica claro quando a gente lê na versão da Bíblia a mensagem, que eu vou fazer um link com o que fala em Atos 4. A Bíblia fala assim: vamos nos libertar de Deus, vamos nos livrar do Messias. Qual é a ligação que esse versículo tem com o Messias, que é falado, traduzido aqui na Bíblia a mensagem? Tendo em vista que nas outras traduções falam ungido de Deus. Tem total ligação. A palavra Messias e a palavra ungido estão totalmente ligadas. Messias, isso é a tradução da palavra em grego, e ungido é a tradução da palavra em hebraico. É o escolhido de Deus. Então, todo esse levante contra Davi era uma representação do que aconteceria no futuro com Cristo. Como é descrito por Lucas em Atos 4, agora vamos ler do versículo 25 ao 27. A Bíblia diz: tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. No Novo Testamento vemos Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e até mesmo povos de Israel se juntarem para fazer um levante contra Jesus, o ungido. E todo esse levante era porque eles não queriam aceitar que Jesus Cristo reinasse sobre a vida deles. Por isso que quando Jesus Cristo lhes faz o chamado para todos aqueles que quiserem segui-lo e tornarem-se discípulos, ele diz categoricamente em Lucas capítulo 14, versículos 31 ao 33. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda estiver longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo.
Lucas fala sobre a importância de definirmos quem será o nosso rei. Jesus exige esse tipo de resposta de todas as nações. E tudo essa resposta ele esperava tanto no Antigo Testamento como ele espera no Novo Testamento. Esse salmo é um salmo messiânico e que dá uma clara declaração de que ou você está do lado do ungido, permitindo que ele reine sobre você, ou você se levanta contra o ungido de Deus, achando que estará livre da escravidão de Deus. Tá, e o que é que podemos aprender sobre oração quando estudamos Salmo capítulo 2, versículos do 1 ao 3? Podemos orar a Deus para que Ele reine sobre nós. Não permita que em seu coração você se levante contra a vontade de Deus. Não permita que você imite a conduta orgulhosa, presunçosa, vaidosa dos reis do passado, agindo como se tivesse um rei em sua barriga. Tenha certeza de que você não imita a conduta desses reis. Tenha certeza de que você não fica imaginando como você vai ter a liberdade da vontade de Deus. Porque o que fica claro é que tudo isso não vai dar em nada. O que vamos ver na próxima aula é que como é que Deus ele vê todo esse movimento? Como é que Deus ele olha para a gente como seres humanos e que estamos querendo dar um grito de liberdade, nos livrar da escravidão de Deus? Se você vê em muitas situações da sua vida que você não permite que Deus reine sobre sua vida, se você vê que o quão é difícil isso, né, você se deixar reinar por Deus e ser um aliado dele, ore a Deus por isso. Ore para que ele possa realmente reinar sobre você. Faça um acordo de paz com Deus e queira viver uma vida que agrada a Deus. Eu espero ter ajudado você a toda a construção desse pensamento. Eu espero que você possa orar a Deus, entendendo nessa liberdade que Deus dá na oração, para que você possa não ser livre da vontade de Deus, mas para que você possa aprender a como permitir que Deus reine sobre você. Eu aguardo você na próxima aula.